Irmãos, vamos meditar na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para os nossos corações, para que assim nós possamos crescer na presença do Rei Jesus. Amém? Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia. Vamos abrir a nossa palavra, a palavra de Deus, em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 até o 13. Nos diz a palavra de nosso Senhor e Salvador: tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, pegue agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Amém, amados? Senhor, nós te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós te louvamos pela tua palavra, Santo Deus. Nós te louvamos, meu Senhor Jesus, por cada instante, por cada minuto de nossas almas. E queremos clamar, meu Deus, que nessa noite teu Espírito fale aos nossos corações e venha trazer a revelação que nós precisamos, para que assim tenhamos a vida edificada para a tua honra e para a tua glória, em nome de Cristo. Amém, Santo Deus. Queridos, quando nós olhamos na palavra do Senhor, nós vemos que a nossa vida é comparada com a vida de um soldado. Interessante isso. O Senhor nos compara a um soldado, irmãos. Nós fazemos parte do exército de Deus. Somos chamados do Senhor, somos tirados do mundo, somos feitos em novas criaturas e recebemos, irmãos, a comissão de defendermos a obra do Senhor, de falarmos do amor de Deus, de vivermos a verdade do Senhor a cada instante, a cada minuto. E o Eterno diz que somos soldados dele, soldados numa batalha, soldados numa guerra, uma guerra que não se acaba, irmãos. Essa guerra começou no dia que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Essa guerra iniciou-se a partir do momento que você fez um compromisso com Cristo, e ela se findará no momento que você se encontrar com o Senhor na glória. Até lá, irmãos, é preciso estarmos com a nossa espada desembaiada, com a nossa espada levantada, afirmando que somos do Senhor, que somos guerreiros do Todo-Poderoso, que estamos na luta para vencer esta luta. E a luta, claro, é contra o inimigo de nossas almas, é Satanás, é o diabo e seus demônios. Nós precisamos entender esta verdade, amados, e estarmos atentos, porque a batalha é sangrenta, irmãos. É uma batalha difícil. É uma batalha que custa muito. É preciso que haja um preparo muito grande. Da mesma forma que o exército está ali se preparando para uma guerra, nós precisamos também nos prepararmos para a guerra do nosso dia a dia, para que nós possamos nos apresentar diante do general como soldados preparados, soldados capacitados, soldados que carregam nas suas vidas a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. E o Eterno, irmãos, chamou-nos para isso, chamou-nos para que nós possamos estar prontos para uma luta, gente. E eu não posso baixar a minha cabeça, eu não posso colocar minha espada no chão, eu não posso dormir durante a luta, eu não posso sentar, eu não posso tirar tempo para mim mesmo, porque o inimigo vai me pegar desprevenido. A Bíblia nos diz que devemos vigiar continuamente. Precisamos vigiar, irmãos, e essa vigilância é que nos dá a força, é que nos dá a autoridade para que nós possamos vencer o inimigo, pisarmos na cabeça do diabo e declararmos a vitória do Senhor sobre as nossas vidas e sobre aqueles que estão próximos a nós. Precisamos entender essa verdade do Senhor, amados. E nós não podemos agir de qualquer forma, estarmos de qualquer forma, achando que está tudo muito bem, porque não é assim, não é dessa forma que a palavra de Deus nos coloca.
mas é preciso estarmos atentos, irmãos, com os 2 olhos abertos, vigilantes quanto às armadilhas, quanto aos problemas que o inimigo coloca na nossa jornada. E vocês que são chamados pelo Senhor, vistam-se da armadura do Todo-Poderoso, vistam-se com aquilo que o Senhor tem para nós, vistam-se com a proteção, com o poder, com a graça que só o Senhor pode nos conceder. No versículo 10 de Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo, ao escrever a cidade de Éfeso, afirma: tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unido com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Ouça, irmãos, o conselho do apóstolo Paulo. É um conselho que vale para nós hoje, 2000 anos após essa palavra ser escrita. É um conselho real, é um conselho vivo para as nossas almas, é um conselho atual para os nossos corações. E o apóstolo Paulo dizia para os efésios: preparem-se, fiquem fortes, fortaleçam-se no Senhor, Amados, é um conselho que nós precisamos trazer para dentro de nossos corações, estudarmos essa realidade do Senhor e estarmos buscando dia após dia o alimento que nos fortalece, a palavra que nos fortalece, o cuidado do Senhor sobre as nossas almas. Tornar-se forte no Senhor é uma realidade na vida daqueles que estão unidos com o Todo-Poderoso. Vocês que querem vencer nesta terra, vocês que querem ver a glória do Senhor, vocês que querem ter a esperança do Senhor nas suas almas, é preciso, é necessário, é indispensável que haja uma união com o Senhor, irmãos. Nós precisamos unir-nos com o Todo-Poderoso, estarmos voltados para o Senhor, abraçados com o Todo-Poderoso, andando com Ele, cada dia mais em comunhão verdadeira com o Senhor. Se nós não temos uma comunhão verdadeira com Deus, seguir a Jesus é cansativo, seguir a Jesus não é gostoso. Se nós não desenvolvermos comunhão com o Todo-Poderoso, é ruim estar na presença do Senhor. Não sentimos alegria com o Todo-Poderoso. Não sentimos, irmãos. E se você que hoje ouve esta palavra, se você está nessa situação de tristeza, eu sou serva do Senhor, eu sou crente, eu sou lá da Igreja Missão Vivos, mas estou numa tristeza, estou aqui, oh meu Deus do céu, misericórdia, aquela coisa toda, para baixo, para baixão mesmo. Eu quero falar para você, está faltando comunhão com Deus. Está faltando comunhão, amados. Não é julgamento, é uma afirmação. Está faltando comunhão com o Todo-Poderoso, porque a força que nós temos, ela não é minha, mas é o Espírito de Deus que nos concede. É o Espírito de Deus que nos concede. E quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que o Espírito, ele só manifesta na nossa vida, ele só manifesta-se na nossa existência, quando nós abrimos espaço para Ele. O Espírito de Deus, como dizem por aí, ele não arrebenta corações, não arrebenta, mas ele quer um coração que seja sensível, ou seja, aberto, que deseja, que quer alguma coisa com Deus. E quando esse coração se mostra, o eterno vem sobre a nossa vida. Ele nos envolve, irmãos, e nós vamos ser fortalecidos através da união com o Todo-Poderoso. Busque a unidade com o Senhor. Busque a unidade com o Todo-Poderoso. E essa unidade, irmãos, ela só é possível quando nós encontramos tempo para o Mestre. Eu preciso de tempo com o Mestre, eu preciso de tempo com o Senhor. Quando nós olhamos, por exemplo, Jesus, quando estava sobre a face da terra, quem andava com Jesus? Além dos 12 discípulos, muitos andavam com Cristo Jesus. Por que andavam, irmãos? Porque eles queriam comunhão com Cristo. É certo que havia também um monte de interesseiros, como hoje também há um tanto de interesseiros que andam atrás do Senhor para receber alguma bênção, mas havia aqueles que queriam verdadeiramente estar na presença do Senhor, porque seus corações ardia quando o Senhor Jesus estava presente, amados. É isso que Deus quer fazer conosco, é isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. Este é o Evangelho vivo, irmãos, é o Evangelho vivo que nós precisamos trazer para dentro das nossas almas.
É o evangelho vivo que nós precisamos trazer para os nossos corações, mas só é possível quando eu me coloco na presença do Senhor. Tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Eis aí o segredo para sermos vencedores com o Todo-Poderoso. Eis aí o segredo para que nós possamos conseguir passar por sobre o marasmo da nossa vida, o desânimo da nossa vida, a falta de alegria da nossa existência, irmãos. É preciso estar unidos com o Todo-Poderoso e assim nós vamos vencer as adversidades que surgem na nossa caminhada. Diz a palavra que quando nós nos unimos com o Senhor, nós somos fortalecidos. É uma consequência. Se nós buscamos o Senhor, entregamos a nossa vida para Ele de fato, na real, o Eterno, Ele nos fortalece. E esse fortalecer-nos, irmãos, é que o Eterno nos dá capacitação. O Eterno nos capacita. Essa força é a capacitação do Eterno. O Eterno vem sobre a nossa existência, nos dá aquilo que nós precisamos para que nós possamos andar, seguir em frente, sem parar, sem sentar às margens do caminho. Amados, no versículo 11 diz a palavra: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês. Ouça, vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês. Vestir-se com o quê? Com toda a armadura que Deus dá. Vamos juntos? Vestir-se com a armadura que Deus dá. Temos vestido, irmãos, a armadura de Deus. Nós temos vestido a armadura do Senhor, amados. É para pensar mesmo. Será que nós estamos nesse momento vestidos com a armadura de Deus? Ou quem sabe estamos aí de camiseta regata, andando por aí, irmãos? Muitas vezes nós estamos assim, queridos, no meio da batalha, no meio da guerra, uma guerra difícil, uma guerra sangrenta, e nós estamos ali de camiseta regata, de bermuda, nós estamos totalmente despreparados, nós não estamos preparados para a batalha. Mas o Senhor não quer que seja assim, irmãos. É preciso estarmos vestidos com a armadura de Deus. E esse vestir-se a armadura do Senhor é o revestimento do Espírito Santo do Senhor. Quando nós abraçamos a causa do Senhor, quando nós olhamos para o Todo-Poderoso, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, a Bíblia diz que recebemos o Espírito Santo de Deus, amados. É esse Espírito que nos dá o poder, é esse Espírito que nos dá a autoridade, é esse Espírito que nos envolve e nos prepara para estarmos na guerra e passarmos por sobre todas as situações difíceis comum a uma batalha. Irmãos, quando nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nossos corações, quando nós temos o Espírito Santo de Deus morando dentro da nossa vida, as armadilhas do inimigo até surgem. Os problemas surgem na nossa caminhada. Nós não estamos isentos dos problemas. Coloque isso na cabeça. Nós não teremos mar de rosas nessa terra. O Senhor nos diz que passaríamos por provações, passaríamos por dificuldades, passaríamos por tempos difíceis. E isso se cumpre dia a dia. Mas o Eterno também diz que aqueles que olham para Ele, que buscam o seu poder, são revestidos com a graça, revestidos com o Espírito Santo, recebemos a armadura do Senhor e teremos assim, irmãos, condições para passarmos por sobre as dificuldades, as armadilhas do inimigo, as provações, venceremos de ponta a ponta, porque é o Eterno que está com a gente, é o Eterno que está conosco. Talvez você ouça falar de armadilhas, dessas coisas todas, e às vezes não consegue entender o que é isso. Irmãos, são as tentações que surgem na nossa jornada. São as tentações. Aqui quase todos vieram de uma vida comum àqueles que estão no pecado, ou seja, aproveitaram a vida de alguma forma, e quando vocês aceitaram a Jesus, deixaram essas práticas no passado. Mas as tentações, irmãos, é que a nossa carne, insuflada por espíritos ruins, eles querem fazer-nos voltar ao passado, irmãos. Nós somos tentados, para quem gostava de beber, a beber. Para quem gostava de fumar, a fumar.
Para quem gostava da música secular, ou seja, a música não cristã, a voltar a curtir Roberto Carlos da vida, a voltar a curtir o Rick Renner da vida, ao Zezé de Camargo e Luciano, e vai por aí. E os funks também, não é? Tem muita gente que gosta de funk, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Então as pessoas aceitaram a Jesus, mas muitas vezes, irmãos, muitas vezes o coração bate forte, coração bandido, não é? Bate forte por aquelas coisas lá de fora, bate forte por aquilo. E se nós, amados, não estivermos revestidos com a armadura do Senhor, nós vamos voltar ao passado. O que é que tem curtir? Ninguém está vendo. A música é tão boa, não fala nada. Não é? A música é legalzinha, é só romantismo, aquela coisa toda. Aí eu pergunto a você, meu irmão, em qual parte o Senhor Jesus está sendo louvado? O Senhor Jesus está sendo honrado? O Senhor Jesus está sendo glorificado? Em qual parte o Senhor Jesus está sendo exaltado? Aí você para, mas não tem nada a ver. Pois é, no inferno tem um tanto de gente que achava que não tinha nada a ver. Esse que é o grande problema. Então nós precisamos estar atentos a isso, irmãos, porque esta é a nossa batalha do dia a dia. Quando nós falamos em guerra, não é que vai aparecer alguém com um fuzil, apontar para você e te dar um tiro. Dificilmente isso vai acontecer, mas a nossa batalha, a nossa guerra é outra. A nossa guerra é espiritual. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra sangue, não é contra carne, mas são contra os poderes lá das trevas, irmãos. E os poderes das trevas nem sempre estão aqui embaixo. Está nos céus, aqui, ó, por cima da gente. Irmãos, muitas vezes a gente acha que o maligno está lá embaixo. O maligno está aí, irmãos. A Bíblia diz que ele tem poder sobre a face da terra, que esse mundo está controlado pelo inimigo de nossas almas. Então, irmãos, se nós não estivermos vigilantes o suficiente, nós vamos curtir o mundão, amados. Vamos curtir o mundão. Vamos curtir, queridos. E eu quero falar para vocês, se nós curtimos o mundo, o Espírito Santo não nos curte. Não nos curte. É uma coisa ou outra. Ou você está com o Senhor, ou você está fora do Senhor, longe do Senhor. Mas ainda, irmãos, podemos entender como armadilhas a satisfação dos desejos da carne. A satisfação de toda sorte de desejos que são contrários à vontade do Senhor. Queridos, o Senhor Deus, ele é muito seletivo. Com Deus é tudo ou nada, não tem meio termo. Entendam isso. Com Deus é preto no branco. Com Deus é seco ou molhado. Com Deus é quente ou frio. Não tem morno, não tem mais ou menos, não tem úmido, não tem cinza. Com Deus é uma coisa ou outra, amados. E a partir do momento que eu decidi ir para os céus, a partir do momento que eu olhei e falei, meu Deus, a minha vida precisa de uma mudança, eu quero ir para o céu, eu quero estar na glória contigo, eu quero fazer a tua vontade, a partir desse momento eu tenho que optar, irmãos. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Porque se eu estiver no meio termo, querido, branco e preto, meio termo, cinza, eu não vou conseguir agradar o Senhor. E a Bíblia diz que se eu não agrado a Deus, eu não estou com Ele. Porque eu tenho que amar o Senhor acima de todas as coisas e satisfazer Deus com todo o meu ser, povo dos céus. E como soldados que somos chamados para sermos soldados, nós não podemos sentar à beira do caminho e achar que está muito bom da forma que está. Porque uma vez ou outra eu vou à igreja, porque uma vez ou outra eu leio a Bíblia, porque vez ou outra eu lembro de orar, irmãos, por incrível que pareça, vez ou outra, eu tenho que orar, não orei ontem, não orei essa semana, tem uma semana que eu orei, eu tenho que orar. Amados, isso é coisa do cão, é coisa do capeta. Isso são as armadilhas do maligno, irmãos. As armadilhas do maligno que roubam a nossa comunhão com o Senhor, que nos afasta de Deus. E depois nós olhamos e falamos, minha vida é ruim, minha vida é sem graça, minha vida é uma miséria, minha vida é não sei o quê, não sei o quê. Mas como é que você pode querer alguma coisa se você não quer nada com Deus? Amados,
Eu quero que vocês vão para os céus. Eu quero que vocês estejam nos céus. Eu poderia estar falando aqui um tanto de palavrinhas legais para vocês, fazendo vocês aplaudir, coração vibrar. Poderia fazê-los pular, saltar, todo mundo sorrir. Não é tão difícil. O que me importa, irmãos, é falar o que está na Bíblia. E a Bíblia chama-nos atenção 24 horas por dia. Porque se eu não estiver atento, eu não vou conseguir alcançar a meta de Deus na minha vida. Eu não vou conseguir alcançar a meta do Senhor. No versículo 12, irmãos, ouça com atenção. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra todas as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, governos, autoridades, poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Ouça, irmãos, quem é o nosso inimigo? Ouça, este é o nosso inimigo. Os nossos inimigos não são os políticos, não é o vizinho, não é o comerciante, não é a polícia. O nosso inimigo, irmãos, nossos inimigos são terrivelmente poderosos, mas é um poder para o mal. É um poder para o mal, irmãos. O inimigo de nossas almas quer arrancar o nosso couro vivo. Ele quer nos cortar em pedacinhos vivos. É assim que ele quer, irmãos. A Bíblia diz que o maligno, ele veio para matar, ele veio para destruir, queridos. E quantas vezes, amados, nós estamos perdendo dedos, braços, orelhas, pernas. Quantas vezes nós já perdemos boa parte do nosso corpo e nós não nos atentamos para isso? Quantas vezes, irmãos, o maligno já cortou o nosso ser, já fatiou o nosso ser? Nós já não temos comunhão, já não temos alegria, já não temos prazer naquilo que é de Deus. Olhamos para tudo, reclamamos de tudo, reclamamos. Povo dos céus, estejam atentos àquilo que a Bíblia diz. Estejam atentos à palavra do Senhor, irmãos. Estejam atentos. O nosso inimigo não é o homem. Não são os governos, não são os políticos. Os nossos inimigos são as forças espirituais do mal. As forças espirituais do mal. E sabe quem são esses? Diabo, demônios e toda uma corja de coisas ruins. Sabe quem é o diabo, queridos? É aquele camarada que um dia olhou para o trono de Deus e falou: olha, vou passar a perna nesse camarada aí, ó. Vou tomar esse trono desse cara. Vou tomar o trono dele. Foi lá, conversou com uma terça parte dos anjos. Ó, vamos lá, vamos rebelar-nos contra Deus. Vamos rebelar-nos contra Deus. Vamos fazer um levante contra o Senhor. Vamos tomar o trono dele. Amados, esse é o diabo. É esse camarada ousado, astuto, muito inteligente. E se nós, amados, não estivermos atentos, se ele quis tomar o trono do Todo-Poderoso, imagine a nossa vida. Imagine a nossa vida. Mas eu quero falar para vocês, queridos, que quando nós colocamos o nosso coração nas mãos do Senhor, quando nós esperamos no Senhor, quando nós confiamos no Todo-Poderoso, não há capeta, não há cão, não há demônio, não há nada que pode nos arrancar da presença do Senhor, porque esta é a promessa de Deus para a minha vida, para nossas vidas. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor solidifica a nossa vida. A nossa vida é solidificada na rocha. É alicerçada na rocha. Pode vir todos os problemas, todas as dificuldades, e nós vamos passar por elas, e vamos vencê-las, e vamos dar glórias ao Todo-Poderoso, irmãos. Amados, é assim que a Bíblia diz. Mas nós não podemos menosprezar o nosso inimigo, irmãos. Não estou aqui aterrorizando os irmãos, não é isso. Mas eu quero alertá-los do perigo iminente, amados, de uma vida descompromissada com o Senhor, de uma vida sem compromisso com Deus. E esse alerta, irmãos, ele pega a pessoa da idade da razão até os seus últimos dias sobre a face da terra.
A criança que já sabe o que quer da vida, o adolescente que já sabe o que quer da vida, o jovem, o de 30, o de 50, o de 80 anos, respondem diante do Senhor pelos seus atos e são alvos do maligno. Nós somos extremamente importantes para o Senhor, irmãos. Nós somos extremamente importantes para Deus. Nós movemos o coração do Senhor de uma forma tão intensa, tão maravilhosa, a ponto de Cristo Jesus vir e dar sua vida por nós, amados. Veja como nós somos importantes para o Senhor. Veja, tente entender a importância que nós temos para o Senhor. Mas lembre-se, essa mesma importância que nós temos para o Senhor, o nosso inimigo também entende dessa forma. E ele deseja, e ele quer o maior número de seguidores possíveis. E muitas vezes nós achamos que para seguir Satanás, eu preciso matar a galinha preta na esquina, eu preciso fazer um monte de coisa ruim por aí, eu preciso falar palavrões, preciso fazer aquilo que você imagina que é ruim. Mas eu quero afirmar à luz da palavra de Deus, que seguir o inimigo de nossas almas é simplesmente não fazer a vontade do Senhor, irmãos. É simplesmente não fazer a vontade do Senhor. A partir do momento que eu não faço a vontade de Deus, a Bíblia diz que eu estou separado do Todo-Poderoso, porque o Senhor não quer meios, Ele quer totalidade, inteiros. E se eu não estou totalmente com o Todo-Poderoso, eu estou abrindo espaço na minha vida, e o inimigo da minha alma, ele ganha esse espaço, e ele dirige a vida, e ele guia a vida. E muitas vezes a pessoa fica dentro da igreja toda a sua vida. E muitos ficam na igreja toda a sua vida. São pessoas religiosas, pessoas legais, pessoas boas, não fazem mal para ninguém, mas também não querem compromisso verdadeiro com o Todo-Poderoso. É o suficiente, irmãos. É o suficiente para errarmos o caminho. No versículo 13 de Efésios capítulo 6. Por isso peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo, e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Eis aqui o segredo, eis aqui o segredo da vitória. Qual o segredo da vitória, irmãos? O segredo da vitória é nos revestirmos com a armadura do Senhor. E quando nós nos revestirmos com a presença do Senhor, com a presença do Todo-Poderoso nas nossas almas, nós seremos mais que vencedores. Passaremos por sobre as dificuldades, irmãos, avançaremos, andaremos sempre para frente, marcharemos, amados. E não há opositores que possam vencer-nos. Não há opositores. Portanto, igreja, busque o Senhor, busque Deus com todas as tuas forças, busque o Mestre com todas as tuas forças, irmãos. Não vamos brincar de sermos crentes, mas vamos ser pessoas comprometidas com Deus, pessoas comprometidas com Deus. Nós precisamos fazer sempre uma pergunta, é uma autoanálise. Será que Deus está satisfeito com a minha forma de agir? Será que Deus está satisfeito com a minha comunhão, com a comunhão que eu tenho com Ele? Será que é suficiente? Aí eu vou responder para você, não é. A nossa comunhão com Deus nunca é suficiente. Por isso que Ele diz que devemos crescer até alcançarmos a estatura do varão perfeito. Precisamos crescer continuamente, irmãos, crescermos sem parar. Ou seja, a nossa vida de comunhão com Deus é contínua, irmãos. Nós vamos finalizar esse crescimento quando nós estivermos na glória, porque ali vamos alcançar a estatura do varão perfeito e teremos a mente de Cristo e seremos felizes e cheios do Espírito Santo de Deus e viveremos eternamente felizes com o Todo-Poderoso. É para isso, irmãos, que nós estamos aqui. Esse mundo é uma escola que nos prepara, amados, que nos prepara para os céus, e eu preciso sempre ser aprovado, varão perfeito é aquilo que Deus quer para as nossas almas. Que cada um de nós entendamos que o fortalecimento só é possível quando eu tenho união com o Todo-Poderoso. Que eu preciso vestir a armadura do Senhor para vencer os embates contra Satanás. Nós precisamos entender que os nossos inimigos não são os homens, mas nossos inimigos são os seres do mundo espiritual.
o diabo, seus demônios, esses são nossos inimigos, e que nós estamos no meio de uma batalha, mas precisamos vencer essa batalha, passar por sobre esta batalha, porque somos do Senhor e Ele nos dá essa vitória, Ele nos garante essa vitória. Portanto, irmãos, firmemos no Senhor, amemos o Senhor, não baixemos a nossa cabeça, mas que sigamos sempre em frente para que o Senhor seja honrado e glorificado em nossas vidas. Amém? Vamos orar, amados. Vamos colocar de pé para nós orarmos. Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós te bendizemos pela palavra, Senhor, que seja de despertamento nos corações, meu Senhor Jesus, para que cada um entenda a tua verdade e procure viver a tua realidade no seu dia a dia. Meu Deus, eu quero declarar a tua bênção sobre cada um destes. Meu Senhor, que haja em nossos corações o desejo ardente, Pai, o desejo de estarmos na tua presença, que teu Espírito nos envolva de uma forma intensa, poderosa, para que nós possamos sentir sempre a tua presença, Pai. Eu quero declarar, meu Deus, sobre cada um desses que ouvem esta palavra, que sejam abençoados e que sejam despertados pelo teu Espírito para entender a grande batalha na qual nós estamos inseridos e que sejamos soldados preparados para que possamos vencer essa batalha, para que teu nome seja honrado e glorificado em nossas almas. É que eu declaro em nome do teu Filho Jesus. Amém, Santo Deus. Aleluias. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 431.